Na lista estão os nomes de Davi Capistrano, Elson Costa, Irande Lima, João Macena, José Montenegro de Lima, José Román, Luiz Inácio Maranhão, Nestor Vera, Walter de Souza Ribeiro. Eles que estavam na liderança do partido desapareceram nas mãos da repressão misteriosamente na década de 70. Eu vim porque eu, que sou ginecologista, eu fui médica dele também. Por quê? Porque uma das coisas que pouco se aborda é falar como é que os médicos se organizaram para atender a saúde dos perseguidos, daqueles perseguidos políticos. Então, havia uma grande comissão de homens e mulheres, heróis, alguns não estão mais vivos, que nós arriscávamos o nosso CRM para que a gente pudesse atender na clandestinidade os companheiros que com certeza estavam doentes. Eu atendia as mulheres exiladas da ditadura, que tinham hemorragias, que tinham bebês, e nós tínhamos que operar e internar essas pessoas com nomes falsos e com os hospitais que pudessem não identificar essas pessoas. O Montenegro, ele era uma pessoa muito especial, era de uma solidariedade com as mulheres incrível, era um poeta, ele recitava, ele falava, ele era amigo, eu nunca ouvi ele falar mal de nenhuma pessoa, nem nenhuma postura política das outras pessoas. Quando algumas críticas às outras posturas, eles diziam: todos nós estamos lutando pela liberdade deste país, é preciso ter tolerância. Companheiros que militavam no PCB naquela época também vieram ao Parlamento Paulista prestar depoimento. E até hoje não se conformam com a violência da repressão armada. E eu estou aqui em homenagem a eles, porque nós não podemos esquecer do que aconteceu com os nossos companheiros. Mas eu era muito moleca, eu entrei no partido em 61, mas com 14 anos de idade. O nosso último congresso foi em 67. E teve toda uma história que as bases universitárias tinham sido desligadas porque a grande maioria, optou por ir pela dissidência. Eu sou uma das 4 pessoas que ficou no partido na época. Já em 71, 2 dirigentes nossos foram abordados na rua por um agente da CIA. E eles se deram conta, avisaram do que tinha acontecido para a direção, e a direção decidiu que os 2 e o Prestes deveriam sair. Quer dizer, isso, antecedentes, digamos, do que estava acontecendo, né? E naquele momento a repressão estava mais interessada em liquidar os grupos armados. Nós fomos o único grupo que decidiu que nós devíamos lutar pelas liberdades democráticas e que o caminho não era a luta armada, mas que nós deveríamos isolar e derrotar a ditadura politicamente. Elson Costa desapareceu aos 62 anos de idade. Era casado e militante fervoroso do Partidão. A família busca os restos mortais dele há 4 décadas e até hoje enfrenta uma ferida que não cicatriza. Os sobrinhos dele também vieram hoje à Assembleia Legislativa contar o que sabem e pedir ajuda para que possam, enfim, dar um enterro digno a Elson. É um episódio tristíssimo para a família, porque isso é uma dor que tem quase 40 anos, né? Contínua, essas 2 últimas noites, sabendo que a gente vinha aqui, eu fiz um levantamento de papéis, de fotos e tal. São 2 noites sem dormir, das muitas que a gente ficou sem dormir em busca dele, né? É uma ferida que não cicatriza. Cicatriza, a gente precisa fechar essa porta, porque eu estou falando do ser humano. Nada justifica a tortura. Foi sequestrado no mês de janeiro de 1975 e, segundo constam depoimentos, teria sido
torturado e assassinado na chácara de Itapevi. E o corpo, segundo depoimentos, teria sido jogado no rio Avaré. Há um famoso depoimento de uma pessoa ligada aos órgãos da ditadura que fez um depoimento na revista Veja na década de 90. Mas fora isso, nenhuma pista oficial jamais disse nada sobre as atividades que eu saiba dessa casa de Itapevi. Eu acho que isso é uma espécie de caixa preta, para usar uma metáfora do acidente aéreo, que o trabalho das comissões da verdade deveria se aproximar de poder abrir essa caixa preta. Como é que ela funcionou, de que maneira, quem e o que aconteceu com as pessoas que foram levadas para lá. Para mim, é o mais absurdo é o fato de ele ser uma pessoa extremamente bondosa, não era uma pessoa agressiva, sempre tratava todo mundo. Inclusive, não tem nem a menor lógica de ser preso, ser torturado numa situação só pelo fato de ele ser do Partido Comunista Brasileiro. Se por acaso a gente souber que ele está mesmo no Rio Avaré, a gente vai lá jogar flores, prestar uma homenagem. A esposa dele tem 92 anos, é viva, é lúcida. Ela também espera isso, ela está esperando isso há anos. Fechar essa porta de sofrimento. E assim, a gente sabe que foi extermínio, porque ele não tinha o que contar na tortura. Quer dizer, ele foi punido com a tortura e eliminado. E o Estado tem que dar conta disso. O Brasil precisa tirar a sujeira debaixo do tapete e mostrar, somos assim, para o bem e para o mal. O que se percebe aqui é que nem o tempo vai apagar ou amenizar a dor de todas essas famílias, que mantêm ainda uma triste esperança, a de entender o que aconteceu com as pessoas que tanto amavam e que nunca mais puderam voltar para casa. É um capítulo da história do Brasil que não vai passar em branco. A neta de Davi Capistrano é o retrato disso. Estou emocionada porque eu tenho 38 anos. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, porque minha avó sempre fez esse papel, minha mãe também, e hoje elas não puderam estar. Então, apesar de eu ter 38 anos e ser jornalista, como meu avô, eu nunca falei sobre o caso dele, sobre o desaparecimento dele, sobre a história dele. A gente tem muitos relatos, a gente tem um bilhete que foi o José Roman deixou num posto de gasolina na entrada do Brasil, na entrada pelo Uruguai, e esse bilhete apareceu depois de muitos anos, e a gente sabe que ele foi raptado, trazendo um monte de presente para a família, enfim... E o resto a gente não sabe, tem coisas contraditórias. Agora apareceu um outro depoimento, né, de que ele ter sido levado para uma chácara lá no Rio de Janeiro, né, depoimentos um pouco diferentes, mas a história a gente mais ou menos já tem uma ideia do que aconteceu, né? A gente quer agora realmente oficializar essa história e poder contar isso mais claramente e com mais recursos através das pesquisas que estão sendo feitas pela Comissão da Verdade. Você tem a oportunidade de recontar a história de um outro ponto de vista, do ponto de vista daqueles que combateram o regime da ditadura. Isso não foi feito no Brasil. Em outros países da América Latina fizeram um acerto de contas com a sua história, com o seu povo. O Brasil agora devolve o direito ao povo brasileiro de conhecer a sua história. E tem um universo que está enterrado, um universo de ideias, de lutas, de sonhos que estão enterrados e que precisam ser recolocados na história. Então, mais importante, ou tanto quanto importante, você dar a possibilidade de saber como foi a morte do desaparecido, onde estão os restos mortais, é recolocá-lo na história, recolocar como um protagonista da liberdade e não como alguém que lutou contra o país, por isso foi preso, que é a história que a ditadura contava. Na verdade, essas pessoas precisam ser recolocadas como lutadores militantes da liberdade. Como
O método de investigação que nós temos que fazer é a partir do testemunhal, do relato oral das pessoas, para a gente poder reconstituir a história. Porque qual seria o normal? O normal seria que a gente tivesse acesso a todos os documentos, a todos os arquivos, e as informações viriam a partir. Não, é inverso, nós temos que ouvir as pessoas para tentar achar os documentos. É uma coisa cruel que acontece no Brasil. Os arquivos estão absolutamente fechados até hoje. Então, nós temos que, a partir da história das pessoas, tentar localizar os documentos. Isso 40 anos depois dos fatos terem ocorrido, entendeu? Além das vítimas terem sido mortas ou desapareceram, os parentes estão ficando velhinhos. Daqui a pouco não vai sobrar ninguém. E essa história não foi contada e os arquivos não foram abertos. Essa é a grande dificuldade.